Bom dia, uma abençoada semana, mais um dia começando, que tenhamos uma semana guardada pelo Espírito Santo. Bom dia, Nath, bom dia, Bruno, Vicente, bom dia, uma abençoada semana, Má, bom dia. Então vamos lá, vamos começar nossa semana. Bom dia, Nath. E amém, é mesmo, né? Nós precisamos dessa paz. E eu quero falar com vocês hoje duas referências. A gente vai falar um pouquinho sobre decisões. Marli, bom dia. É tão importante, né? As nossas decisões, aquilo que e é para nossa vida. E nós vamos falar de duas pessoas, de dois personagens bíblicos que tomaram decisões, mas diferentes decisões. Ivanete, bom dia. E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre Daniel. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão, a diferença, né, dos dois. Amém. Valéria, bom dia. Amém. Uma semana abençoada para todos nós. Então vamos lá. Daniel 1, capítulo 8 diz assim, olha, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eldinha, bom dia, paz. E Juízes 16:4 diz assim, olha, Sansão se apaixonou por uma mulher pertencente aos filisteus. Então vamos lá, né? Sabemos que todos os dias nós temos que tomar decisões, né? O levantar, o estar em pé, independente se o nosso corpo pede para ficar deitado mais um pouquinho, nós temos que decidir. Então, a nossa vida ela é composta diariamente por decisões. Mas nós precisamos entender que, né, todas as decisões elas são muito importantes. Mas às vezes nós vamos muito pelas nossas emoções. E algumas decisões, quando nós tomamos pelas nossas emoções, e se o nosso emocional ele não estiver equilibrado, nós podemos tomar decisões e essas decisões elas podem afetar a nossa vida, um todo da nossa vida, né? Então assim, eu fui colocando alguns pontos aqui. Quando a gente pensa em Daniel ele estava fora do seu povo, ele estava em uma outra província, ele estava na Babilônia e o rei havia convocado jovens para que pudessem assim se preparar para estar ali com ele, para trabalhar com ele. E Daniel foi um desses jovens. Então ele estava num ambiente totalmente diferente. Ele estava ali se preparando para um trabalho. Vamos pensar assim, Daniel ele poderia ser escolhido ou não, porque às vezes eles estavam num processo de avaliação. Porém, Daniel, quando ele se depara com o banquete do rei, com aquilo que ele não gostaria de se contaminar, ele vai e ele tem a seguinte fala, ele toma a decisão. Ele poderia assim, não, eu tenho que fazer, né, tudo da melhor maneira, porque vai que eu renuncio a alguma coisa, resisto com alguma coisa e o rei não me aceite. Não, tudo que propor eu vou fazer. E não foi essa a postura de Daniel. Por mais que ele estava ali num momento de decisões da sua vida profissional, da sua vida, ele teve um comportamento diferente.
ele teve uma postura diferente. Independente do lugar onde ele estava, né? A decisão dele foi a seguinte: não se contaminar com o banquete, não se contaminar com aquilo que para ele, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele entendia que não iria lhe fazer bem, independente do meio que ele estava. E a primeira coisa que nós precisamos pensar um pouquinho é isso. Às vezes nós nos tornamos vulneráveis, nós somos inconstantes. De repente nós já somos grandes, maduros, né? Só que às vezes ainda nós vamos no fluxo. Não somos influenciadores, mas somos muito influenciados. Medo às vezes, se eu não for aceito, e se de repente não gostarem, então é melhor eu, nesse primeiro momento, eu agir desse jeito, eu aceitar, para depois eu começar a me posicionar. Nós já erramos, nós tomamos uma decisão inadequada para aquilo que nós acreditamos. Então, de repente, você tem aí uma decisão a ser tomada. Você precisa fazer algo para a sua vida, para a sua casa, seja ela profissional, emocional, uma conversa que você precisa ter. De repente, está de extrema necessidade de você ter uma conversa com alguém aí da tua família, algo que precisa ser decidido, porque precisa ser organizado. E como estão as suas emoções? Como está o teu coração, né? Então, assim, de acordo com o seu interior, atente-se para as decisões que você vai tomar. Às vezes nós somos muito precipitados, né? É isso e pronto, acabou. Depois eu vejo o que faço. E às vezes o depois eu vejo o que faço pode ser que não dê mais tempo, né? E muitas coisas aconteceram com Daniel. Não só Daniel, mas havia, né, amigos ali com ele, e aquilo chamou a atenção do rei. A postura dele, o posicionamento dele. E quando o rei traz Daniel consigo e faz perguntas para Daniel, ele percebe que aquele Daniel, juntamente com os seus amigos, eles tinham um comportamento diferente. Eles tinham uma postura diferente. Então, é isso que nós temos que entender. Nem sempre, nos primeiros momentos, nós seremos aceitos, às vezes pelas nossas decisões. De repente, haverá uma resistência ao redor, mas se você estiver posicionado naquilo que você entende que é bom para você, você tem pedido um direcionamento para Deus. Um outro ponto importante, né? Daniel, ele não se curva, a palavra de Deus fala bem isso. Ele não se curva diante do rei, diante de alguns decretos que ele, para a sua vida, independente da sua vida profissional, ele entendia que aqueles decretos não seria bênção para a sua vida. E aí, será que nós temos nos prostrado diante de tudo e de todos? Ou a gente tem pedido um direcionamento para Deus? Deus, me conduza, não deixa eu fazer por fazer, ir por ir, aceitar por aceitar, aceitar para ser aceito, mas que eu seja direcionado. Então é isso que nós temos que nos colocar diante de Deus, que as nossas decisões, os nossos ir e vires, ir e vir, seja assim, condicionado pelo Espírito Santo. Eu não sei o meu amanhã. Nós projetamos a nossa semana. Eu acredito que você ontem, você já foi projetando, já foi organizando a sua semana, você já foi vendo o que precisa ser feito, o que fazer. Deixa eu só fugir um pouquinho do sol. O que precisa ser feito. Porém, Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. E aí ele vem e fala, como tem sido a nossa postura, como tem sido o nosso posicionamento. E aí a gente vê Sansão. Sansão também
ele era um nazireu de Deus, ele era um escolhido de Deus. Mas aí o que acontece com Sansão? Sansão, ele toma uma postura diferente, né? Quando ele encontra uma mulher que fazia parte dos filisteus, que não pertencia ao seu grupo. E ele vai e ele se relaciona com essa mulher, ele toma uma decisão de estar com ela. E é tão claro que ela intensamente, ela quer saber qual era o segredo dele, né? Que por ele ser um nazireu de Deus, o seu cabelo não era cortado e havia uma força intensa sobre Sansão. E esse era o grande segredo, pois Dalila, ela insistiu de todas as formas para que Sansão contasse o seu segredo. Por algumas tentativas, né? Por 2 vezes ele fala uma coisa totalmente diferente e os filisteus vão contra ele. Quer dizer, ele teve a prova que Dalila estava maquinando a morte dele, a destruição dele, mas mesmo assim ele permanece com ela durante 3 vezes, e a 3ª vez ele conta o seu segredo. E eles lhe cortam os seus cabelos, ele perde as suas forças, ele fica cego. Então, assim, é o poder de escolha, né? As decisões. Ele decidiu estar com ela. Então, Daniel, ele decide não se prostrar diante daquilo que ele entendeu, ele sabia que não ia ser bênção para a vida dele, que não seria um bom posicionamento para ele. E Sansão, durante algumas tentativas, Deus mostrou para ele, olha, pela 2ª vez, ela está tentando contra você, né? A tua morte, tentando retirar a sua força, mas mesmo assim, Sansão decide permanecer com Dalila. Sansão decide estar com ela. Então Deus, ele nos ama de uma forma muito especial. E quando nós colocamos algo diante dele para as nossas decisões, Deus é aquele que nos dá sinais. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto, né, ouvir Deus falando comigo, eu queria tanto ouvir assim a voz de Deus. Gente, Deus, ele fala com a gente, mas ele vai falar com a gente, atente-se para os sinais. Deus é um Deus de detalhes, mas jamais você vai colocar algo diante de Deus que você não vai entender, que vai ficar oculto, que vai ficar confuso. Deus é um Deus de detalhe, mas ele também é um Deus de clareza. A partir do momento que uma situação, você está tomando uma decisão e está tudo muito confuso, eu falo para você, Deus não é Deus de confusão. Aonde há confusão, aonde há, né, um alvoroço interno aí intenso nessa tomada de decisão, não tem como Deus estar presente nessa tomada de decisão. Então preste atenção nisso, né? Daniel, por mais que virou um alvoroço ali na província, por ele não se prostrar diante dos manjares do rei, né? Havia paz no seu coração. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele não estava indo pelas suas emoções, mas ele estava indo por aquilo que ele acreditava, né? Conservando o que ele acreditava. E a gente precisa entender, às vezes nós vamos mudando a nossa identidade, né? Nós vamos mudando a nossa postura para estar no meio. E não foi isso que Daniel fez. A fala dele foi a seguinte, né? Se for para eu estar no meio, se eu tiver que me prostrar para estar no meio, não. Eu vou estar no meio porque Deus me colocou nesse meio. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele vai para esse meio e Deus honra Daniel. Sansão, ele se deixa levar pelas suas emoções. A palavra de Deus, ela fala muito isso, né? Sansão se apaixonou. Então, assim, ele deixou que as suas emoções, que os seus sentimentos
falassem bem mais alto, que evidenciasse os seus sentimentos. E ele se envolve com uma mulher a qual fazia parte, né, de uma linhagem que queria a destruição do povo pelo qual Sansão pertencia. Então, e Deus deu sinais para ele, que aquela confusão, toda a confusão que estava acontecendo, eram sinais de Deus, que ele não estava naquele relacionamento, que Deus não tinha, não fazia parte dessa decisão. Então agora o Senhor, ele vem pra gente nessa segunda-feira, dizendo a você, e aí, você tem decisões a ser tomada, para tomar algo para realizar? Peça direcionamento para Deus. De repente você diz assim, olha, eu já tenho pedido direcionamento para Deus não deixar eu fazer nada que não seja da vontade dele, mas de repente você tem visto uma grande confusão. O teu coração não está em paz, muito menos o ambiente está muito conflituoso. É como se nada desse certo. E o teu coração, aquela situação inquieta. Então chegou a hora de você parar e pensar bem, né? O que você tem feito? Essa decisão que você tem tomado é o que Deus tem para a tua vida? Então guarde isso no teu coração. Nós vimos dois personagens aqui, né? Um que não deixou se levar pelas emoções, mas embasado tão somente naquilo que ele acreditava. E um outro que se deixou levar pelas emoções. Foi, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós nos deixamos levar, né? Ai, porque eu vou fazer isso e pronto, acabou. E muitas vezes nós estamos precisando parar, respirar, sentar. Então, não faça nada. Eu sei que tem pessoas que já é da pessoa parar, pensar, refletir antes de tomar uma decisão. Tem muitos que vão, né? E por muitas vezes eu fui, né? Ai, eu não aguento. E por muitas vezes esse impulsionar não foi bom. Então, que a gente venha pedir para o Senhor, né? Ter direcionamento de Deus, ter cautela no que nós precisamos fazer, como fazer, no nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa semana. Peça direcionamento para Deus. Não tome nenhuma decisão sem ser direcionado por Ele, no nome de Jesus. E eu tô com um copinho com água, se você quiser também orar junto comigo, eu vou pegar aqui. Vamos lá? Amém. Amém. É isso mesmo, né? Que nós venhamos estar nessa concordância. Amém. Eu concordo que eu não vou tomar nenhuma decisão se não for direcionado por Deus. Eu não vou pelas emoções desequilibradas, mas eu declaro uma emoção equilibrada em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse sentido, né? Que as nossas emoções elas sejam equilibradas, para que o sim ou o não, né, no decorrer desta semana, seja direcionado por Deus, conduzido por Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã, por esse dia, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Deus, e por essa reflexão, Senhor. Deus, nós vimos a postura de Daniel e a postura de Sansão, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, quantas decisões nós temos que tomar no decorrer dos nossos dias. Pai querido, mas eu sei que o Senhor cuida de tudo, e o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, que nós não venhamos fazer nada, que nenhum sim ou não, nenhum ir ou vir não seja direcionado por ti, Deus, mas que nós venhamos ser conduzidos pela tua graça.
Deus, se as emoções estão desequilibradas, se está ocorrendo, Senhor, uma inquietação no interior. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus, ó Deus, que trabalha no íntimo da nossa alma e do nosso coração. E eu te peço em nome de Jesus, trabalhe em cada coração. Trabalhe, Senhor, nas emoções, ó Deus, para que nós não venhamos fazer nada que não seja de acordo à tua vontade e o teu querer. Pai, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade em nós. Cumpra o teu querer em nós. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. E consagramos este copo, Senhor, com água, esta água, Deus. Senhor, que ao ingerirmos, Senhor, as nossas emoções sejam equilibradas. Senhor, que seja como um bálsamo para o nosso interior, para que tudo que formos fazer, sejamos direcionados por Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Para quem está conosco no nosso grupo de devocional, amanhã estaremos de volta, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenha uma semana, direcionada por Ele e não tome nenhuma decisão que você não tenha um direcionamento do céu para a tua vida, no nome de Jesus.